esse é o Saber Direito. Meu nome, Fabrício Bolzan, advogado e especialista em Direito do Consumidor. O curso dessa semana trabalha com os principais aspectos do direito do consumidor, parte material. Inicialmente, gostaríamos de agradecer a presença dos nossos alunos acadêmicos do direito ou formados bacharéis em direito que estão na busca de alguma colocação em concurso público ou já atuando na área jurídica. A aula de hoje envolve qual tema? Envolve direitos básicos do consumidor e princípios do CDC. O senhor e a senhora que tiver alguma sugestão, por favor, mande um e-mail para saberdireito@stf.gov.br. Antes de entrarmos na aula de hoje, antes de trabalharmos com os princípios do CDC e com os direitos básicos do consumidor, uma prévia, mais precisamente, uma recapitulação breve do que ocorreu na última aula. Na última aula nós trabalhamos com o histórico, com a necessidade de uma lei específica de defesa do consumidor. Lembram? Falamos do quê? De um primeiro momento histórico, a Revolução Industrial, aumento da população nos grandes centros urbanos. Falamos de um segundo momento, período pós-Segunda Guerra Mundial, Revolução Tecnológica. E vivemos atualmente a era da informatização no mundo globalizado. Diante deste novo modelo de produção, uma produção em série, produção em escala, em que é feito o protótipo e todos os demais são elaborados iguais a este primeiro produto, nós tivemos que encontrar uma lei especial de defesa do consumidor, porque o direito clássico, exemplo no Brasil, Código Civil de 1916, não mais era suficiente para regulamentar esse novo modelo de produção, esse novo tipo de relação jurídica. Portanto, eis que surge um movimento mundial de leis específicas de defesa do consumidor. Citamos que a Constituição trata a defesa do consumidor como um direito fundamental, artigo 5º, inciso 32. A defesa do consumidor é também um princípio da ordem econômica. Tem a livre iniciativa, mas essa livre iniciativa deve estar pautada numa defesa dos interesses dos consumidores. E mais, ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 48, falava justamente num prazo de 120 dias para a elaboração do CDC. CDC que surgiu em 1990, Lei 8.078, microsistema multidisciplinar. Temos regras de direito constitucional, direito civil, processual civil, penal e administrativo. Lei principiológica, tema da aula de hoje. Encontramos disposições fundamentais, prerrogativas conferidas à parte mais fraca da relação, o vulnerável, o consumidor. E também normas de ordem pública e interesse social. Falamos da relação jurídica de consumo, aquela estabelecida entre fornecedor e consumidor. Vimos quais as definições de consumidor previstas no CDC. Consumidor em sentido estrito e 3 conceitos de consumidor por equiparação. Falamos do fornecedor, falamos dos produtos e dos serviços e concluímos com algumas questões polêmicas envolvendo serviços. Uma delas, serviço gratuito é ou não é objeto da relação jurídica de consumo? Concluímos que se a remuneração for indireta, é sim objeto da relação jurídica de consumo. Falamos dos serviços públicos, quando é possível ou não, e falamos dos serviços bancários. Antes de entrarmos na aula de hoje, efetivamente, é importante frisar que um dos objetivos desse programa é estabelecer um diálogo com o mundo lá fora. Razão pela qual vamos chamar um VT que trata justamente dessa questão, posicionamento da população a respeito da defesa do consumidor. Você conhece os direitos do consumidor? Não, nessa área aí eu queria até saber. Você poderia me ajudar? O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 prevê que o Estado deve garantir a defesa do consumidor. 2 anos depois, foi criado o Código de Defesa do Consumidor. Conhecer o documento pode ajudar quem se sentir prejudicado na compra de um produto ou na contratação de um serviço a ir atrás de seus direitos.
Se eu compro uma coisa estragada, não sei se eu tenho que ter nota fiscal, eu tenho que ir lá pedir para trocar, essas coisas, né? Mas se mesmo conhecendo os direitos o problema não for solucionado, o jeito é procurar o PROCON. Aqui no Distrito Federal, o órgão recebeu mais de 55 mil reclamações em 2007. 70% delas foram solucionadas. Este ano, o número de reclamações deve chegar a 80 mil. Ao receber uma reclamação, o PROCON entra em contato com a empresa. Se ela não se comprometer a resolver o problema, pode ser notificada e terá um prazo de 10 dias para solucionar o caso. Sem resultado, o próximo passo é a audiência de conciliação. O último recurso é o PROCON pedir a abertura de um processo que pode resultar em multa para a empresa. Muito bem, aí uma questão interessante, a importância do PROCON, a importância de entidades de defesa do consumidor nessa atuação, na proteção dos vulneráveis desse tipo de relação jurídica, que são os consumidores. Bom, uma das características do CDC, citamos na aula passada, reiteramos na aula de hoje, é justamente Código de Defesa do Consumidor é uma lei principiológica. Nós concluímos que são regras fundamentais, incertas, expressas no Código de Defesa do Consumidor, visando conferir algumas prerrogativas à parte mais fraca da relação, ao vulnerável da relação, que é o consumidor. Portanto, na aula de hoje, senhoras e senhores, trabalharemos com os princípios do CDC e com os direitos básicos do consumidor. Trabalharemos com esses dois temas de uma forma conjunta, ou seja, trabalharemos com esses dois temas, ora falando de princípios, ora falando de direitos, porque da mesma forma que é um direito básico do consumidor, muitas vezes esse mesmo direito básico é um princípio que deve ser seguido pelos fornecedores, que devem ser seguidos pelas partes dessa relação jurídica de consumo. Portanto, trabalharemos em conjunto com os princípios do CDC e com os direitos básicos do consumidor. Um primeiro princípio que nós poderemos trabalhar é justamente com a dignidade da pessoa humana. Isso mesmo, princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, quando o fornecedor coloca um produto no mercado de consumo, ou quando o fornecedor presta um serviço, ele deverá preservar pela dignidade dos consumidores, ok? Quando o fornecedor coloca um produto no mercado de consumo ou presta um serviço, ele deverá prezar pela dignidade dos consumidores. Lembram de um tema da aula passada que nós trabalhamos envolvendo serviços públicos? Eu aplico ou não aplico o Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos? Eu aplico ou não aplico o Código de Defesa do Consumidor a esse tipo de serviço que muitas vezes é prestado diretamente pelo poder público e muitas vezes é prestado de forma indireta por seus agentes delegados. A colega aqui do nosso estúdio, a Conceição, já falou, depende, não foi a Conceição? Depende. Depende, se for um serviço cuja contraprestação for por meio de tributos, eu não falo em aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Mas se a contraprestação pecuniária for por tarifa ou preço público, aí sim é possível falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E desde já, a interação com os nossos colegas aqui do estúdio. Por favor, colega, o seu nome, instituição de ensino e qual a sua pergunta? Meu nome é Jorge Lugão, curso Fortium, e a pergunta é a seguinte: esse serviço público que é remunerado através de imposto, é que a jurisprudência entende que não é atingido pelo CDC, não é isso? Isso. Mas em relação a tributos mais amplos, quer dizer, taxas, tarifas, ele é alcançado pelo CDC? Muito boa a sua pergunta, Jorge, e envolve o tema da aula passada e é o gancho da aula de hoje. Qual foi a questão do Jorge? Fabrício, você falou, tributos, em geral, eu não aplico CDC. Tarifa ou preço público, que tem essa natureza negocial, eu aplico CDC. Ou seja, serviço de saúde pública, que é imposto, eu não aplico o Código de Defesa do Consumidor. Porém, energia elétrica, transporte coletivo, que é tarifa, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor. Aí o Jorge vem e faz, mas Fabrício, são todas as espécies tributárias? E a taxa?
Quando existe um serviço público cuja contraprestação pecuniária é a taxa. Como é que fica a questão? A questão é interessante e tem divergência na jurisprudência e também na doutrina. Por exemplo, Antônio Hermann de Vasconcelos e Benjamin, grande doutrinador consumerista, um dos autores do anteprojeto do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, hoje ministro do STJ. Ele entende que o serviço remunerado por taxa também incidiria a defesa do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor. Por que que esse doutrinador entende dessa forma? Porque ele entende que se a contraprestação é direta, seja por tarifa ou por taxa, há incidência do CDC. O critério dessa doutrina e dessa corrente é justamente qual? Contraprestação direta. Na taxa nós temos realmente uma contraprestação direta. Eu pago por um serviço prestado, em especial, especificamente, diferente do imposto. Quando você paga o imposto, uma parte daquilo que você paga vai para a saúde pública, vai para a segurança pública. Aí não há uma contraprestação direta no imposto. Mas para essa doutrina, como por exemplo para Antônio Hermann de Vasconcelos e Benjamin, atual ministro do STJ, é possível sim a incidência do CDC sobre o tema taxa, serviço público remunerado por taxa. Fundamento, contraprestação direta. Maravilha, tranquilo? Voltando ao assunto, quando nós trabalhamos com o tema princípio da dignidade da pessoa humana, eu trouxe a prestação do serviço público e essa polêmica inicial. Quando que aplica o CDC e quando que não aplica o CDC. E aí nós vamos além, ainda sobre serviços públicos. Lembra quando eu falei para vocês na aula inicial que serviço público essencial, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é um serviço público contínuo. Ou seja, se nos termos do 22, serviço público é um serviço contínuo, significa o quê? Que não pode ser interrompido. Mas falei que quem entende dessa forma é uma corrente minoritária. Corrente minoritária que fundamenta, primeiro, interrupção de serviço público em razão de inadimplemento do consumidor, viola o artigo 22, que é o princípio da continuidade dos serviços públicos. Segundo lugar, viola o artigo 42 do CDC porque extrapola os limites legais de cobrança. Ou seja, quando eu falo em interrupção do serviço público em razão de inadimplemento do consumidor, eu estou constrangendo o consumidor a efetivar o adimplemento, a cumprir com aquela obrigação pecuniária. Então eu estou constrangendo o consumidor e estou, consequentemente, violando o artigo 42 do CDC. Mas eu dei um último fundamento dessa corrente minoritária. Fere o princípio da dignidade da pessoa humana a interrupção de serviço público em razão do inadimplemento. E eu posso dar um exemplo muito claro desse tema. Pai de família, vários filhos. Ele era o único naquela comunidade carente que não tinha uma ligação clandestina de energia elétrica. O único. Ele cumpria, fazia questão de cumprir com as suas obrigações. Nasceu o 9º filho, acabou de nascer, ficou desempregado. Algo muito comum em nosso país. Ele, entre comprar o leite das crianças e pagar a conta de energia elétrica, optou, logicamente, por comprar o leite das 9 crianças. Aí vem a conta de energia, ele não tem condições de pagar, ele é notificado previamente, se não pagar, ocorrerá interrupção do serviço público, procurando emprego, não consegue o emprego, deixa de lado essa conta. Inverno, em pleno inverno. Vamos supor que esse nosso exemplo ocorreu no Rio Grande do Sul, muito frio. Interrupção do serviço público em razão do inadimplemento. Pode ou não pode? Para a maioria pode. Artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2º da Lei 8987 de 95. Mas aí eu pergunto, fere ou não fere a dignidade da pessoa humana? Claro que fere, é claro que fere. Você pode não concordar com a minha opinião, mas esse argumento da corrente minoritária é muito forte. Corrente minoritária, aliás, a qual me filio, porque realmente fere a dignidade da pessoa humana. Portanto, aí nós temos um exemplo de que, pelo princípio da dignidade da pessoa humana,
O fornecedor, quando presta um serviço, quando coloca um produto no mercado de consumo, deverá preservar pela dignidade do consumidor. Tudo bem? Maravilha? Tranquilo? Vamos avançar para um próximo princípio. Princípio da proteção à vida, à saúde e à segurança. Por esse princípio, senhoras e senhores, o fornecedor, quando coloca um produto no mercado de consumo, ou quando presta um serviço nesse mesmo mercado de consumo, ele deverá preservar pela vida, pela saúde e pela segurança do consumidor, ok? O fornecedor, quando coloca um produto ou quando presta um serviço no mercado de consumo, deverá preservar pela vida, pela saúde e pela segurança do consumidor. Por que é importante esse princípio? Porque nós temos que analisar de uma forma cadenciada a questão. Porque se analisarmos friamente essa questão, significa que, bom, não é possível colocar no mercado de consumo um produto nocivo à saúde. Ou seja, não é possível colocar no mercado de consumo um produto como veneno, porque o veneno para matar insetos, por exemplo, ele é um produto perigoso. Você falou o princípio da proteção à saúde, segurança e à vida do consumidor. Como que eu interpreto esse princípio? Com parcimônia, com proporcionalidade. Aliás, na moda o princípio da proporcionalidade. Aqui também eu tenho que ter cuidado. Por quê, senhoras e senhores? Pelo seguinte, é possível colocar um produto nocivo ou perigoso no mercado de consumo? É possível desde que dentro de uma nocividade razoável. Dentro de uma nocividade em que nós, consumidores, esperamos. Ou seja, o veneno para matar insetos, eu espero que ele realmente mate insetos. Mas se eu aplico um veneno na cozinha para matar uma barata, e aí vou para a sala ou para o quarto, acabo intoxicado, eu estou diante de um produto perigoso que é excepcional. Ele é exageradamente perigoso, ou seja, ele extrapola os limites do razoável. Então é possível colocar um produto com uma certa nocividade no mercado de consumo? Sim. Claro que tem que existir a informação dessa nocividade, tem que existir o alerta dessa nocividade, porque aí, informado o consumidor, não haveria de falar em violação do Código de Defesa do Consumidor. Então, uma certa nocividade é tolerada na relação jurídica de consumo, mas essa nocividade tem que ser dentro do razoável, dentro do que eu espero. Veneno para matar barata é para matar barata, não para matar os membros da família, os membros da rua ou do bairro, porque isso excepciona os limites do razoável. Mas tem que vir com a informação adequada, ok? Não basta ter uma nocividade razoável, tem que informar adequadamente sobre essa nocividade, sobre essa periculosidade razoável. Podemos avançar? Nessa linha de raciocínio, mais um princípio da transparência. Princípio da transparência. Quando eu falo em princípio da transparência, senhoras e senhores, eu tenho que lembrar desse dever de informar. Isso mesmo. Princípio da transparência está relacionado com o dever de informar. Como assim dever de informar, Fabrício? Dever de informar não só sobre a qualidade, não só sobre as características do produto ou do serviço, mas também no tocante às cláusulas contratuais. Transparência. Transparência na relação jurídica. Não só no tocante às características e qualidades do produto ou serviço, mas também em relação às cláusulas contratuais. Então, falou em transparência, senhoras e senhores, relacionem com o dever de informar. Transparência entre as partes, entre os elementos subjetivos da relação jurídica de consumo, ou seja, transparência entre fornecedor e consumidor. E eu encontro isso na informação. Falamos agora há pouco
se o produto tem uma certa nocividade dentro dos parâmetros do razoável, há necessidade do quê? Da informação dessa nocividade. Há necessidade dessa plena transparência entre fornecedor e consumidor. Mas tenham em mente, não só em relação às características, qualidades, preço de um produto ou serviço, mas também em relação às cláusulas contratuais. Nós vamos estudar na última aula desta sequência de 5 aulas sobre temas importantes do direito material do consumidor. Nós vamos estudar lá na frente a proteção contratual. E lá na proteção contratual nós vamos averiguar o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, que fala o seguinte, em suma: as cláusulas contratuais não obrigarão os consumidores se não for dada a prévia oportunidade de conhecimento dessas cláusulas. Isso mesmo. As cláusulas contratuais não obrigam os consumidores se não for dada a oportunidade prévia do conhecimento do conteúdo dessas cláusulas. Portanto, quando falamos em transparência, em dever de informar, nós temos que lembrar das características, qualidades, preço dos produtos, mas também das cláusulas contratuais. Se não existir essa transparência, essa possibilidade do conhecimento prévio das cláusulas contratuais, eu falarei em violação do princípio da transparência, do dever de informar. Colega Conceição, vamos à questão. Já conheceu o nome da primeira aula? Quanto ao princípio da transparência, é comum que a gente vá a uma loja, compre um produto, e hoje em dia a gente nem se preocupa mais em perguntar se pode trocar, né? Porque as lojas aceitam que faça a troca desde que esteja com aquela etiqueta na roupa. E aí a gente compra um produto, tira aquele pedacinho da etiqueta do preço e dá o produto de presente. Essa pessoa pode trocar esse produto, mesmo que a loja não tenha te avisado nada, que não tenha nada explícito quanto ao poder trocar ou não? A pergunta da Conceição envolve justamente o seguinte: a falta da informação, a falta da transparência na seguinte relação. Eu compro um produto, geralmente vem uma etiqueta informando, não satisfeito com o produto, um prazo de 10, 20, 30 dias para a troca. E aí o que acontece? O consumidor acaba em casa arrancando essa etiqueta, ou mesmo sem a etiqueta fornecida pelo comerciante. E aí o que acontece? Eu posso trocar sim ou não? Informo, colega, o Código de Defesa do Consumidor não ampara o consumidor neste caso. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, isso nós encontraremos e estudaremos na última aula, ele dá o direito ao arrependimento apenas das compras efetuadas fora do estabelecimento comercial. Então, se, nesse seu exemplo, a compra foi efetuada dentro do estabelecimento comercial, se o consumidor não foi pego de surpresa, se ele teve a possibilidade de aferir o produto, de analisar, de pensar e refletir antes da compra, ou seja, compras dentro do estabelecimento comercial, não é possível o direito do arrependimento. Então, neste caso, só seria possível a troca se o produto tivesse um vício ou se esse produto tivesse algum tipo de defeito. Maravilha? Voltando aos nossos princípios, voltando aos direitos básicos dos consumidores. Mais um, princípio da harmonia na relação de consumo. Isso mesmo, princípio da harmonia na relação de consumo. Nós falamos em harmonia na relação de consumo quando temos boa-fé objetiva mais equilíbrio. Isso mesmo. Harmonia é igual. Se fosse possível uma fórmula no direito, harmonia igual. Boa-fé objetiva mais equilíbrio. Boa-fé objetiva mais equilíbrio. O que é importante saber sobre a chamada boa-fé objetiva? Durante muito tempo, no direito clássico, a boa-fé era analisada nos aspectos internos, ou seja, nos aspectos subjetivos. Lembram do casamento putativo? Ou seja, casei com uma pessoa que já era casada. Eu analisava o quê? Sabia ou não sabia que essa outra pessoa era casada? Eu analisava a boa-fé
subjetiva, aspectos internos. Quando eu falo em relação jurídica de consumo, quando eu falo em Código de Defesa do Consumidor, o enfoque é outro. Na relação jurídica de consumo, nós temos a chamada boa-fé objetiva, ou seja, eu analiso as regras de conduta. Na boa-fé objetiva, eu não analiso aspectos internos das partes. Eu analiso regras de conduta. Como é que foi essa relação na prática, no caso concreto, entre fornecedor e consumidor? Mas, Fabrício, o senhor e a senhora aqui presente, o senhor e a senhora do Brasil pode perguntar, mas, Fabrício, regras de conduta também é um conceito muito amplo. Como que eu posso delimitar esse conceito amplo de regras de conduta? Falou em boa-fé objetiva, lembrou de regras de conduta, aspectos externos da conduta entre consumidor e fornecedor. Falou em boa-fé objetiva, temos que lembrar dos chamados deveres anexos ou laterais. O que são esses deveres anexos ou laterais? Dever de proteção, dever de informação, dever de cooperação. Proteção, informação e cooperação. Agora sim eu consigo delimitar regras de conduta. Agora sim eu consigo aferir se nessa relação, em concreto, objetivamente, houve ou não boa-fé. Houve a informação adequada e ostensiva de uma eventual nocividade razoável de um produto ou de um serviço? Houve. Então eu tenho aí uma boa-fé objetiva. Houve a cooperação adequada do fornecedor em face do consumidor, ou seja, pode pagar em qualquer agência bancária, não só numa agência que fica no outro lado da cidade da residência do consumidor. Porque se você delimita o pagamento de uma prestação num único local, como por exemplo em São Paulo, Brasília, grandes centros urbanos, você não chega muitas vezes em menos de 1 hora de um local para o outro. Ou seja, houve a falta de cooperação, portanto não houve a boa-fé objetiva. Então, além da informação, da cooperação, nós temos também a proteção. A proteção do fornecedor em face do consumidor coloca não só as informações envolvendo periculosidade de um produto ou serviço, como também a regra ou a fórmula para se uma eventual ingestão de veneno, o que eu tomo ali de imediato para não morrer? Ou seja, eu estou cuidando de proteger aquele consumidor. Eu informo que o produto é perigoso, que é nocivo, e informo ainda um método, uma técnica para evitar um prejuízo maior ao consumidor. Portanto, boa-fé objetiva, deveres anexos, deveres laterais. Informação, cooperação e proteção. Harmonia significa boa-fé objetiva mais equilíbrio. O Código de Defesa do Consumidor, nós já concluímos na primeira aula, que confere prerrogativas à parte mais fraca da relação. Prerrogativas e não privilégios. Prerrogativas seriam vantagens lícitas. Privilégios, vantagens ilícitas. O CDC confere prerrogativas à parte mais fraca da relação. Portanto, ele busca o quê? Um equilíbrio. A relação jurídica de consumo, nós já concluímos, ela é uma relação jurídica desigual. O fornecedor que detém o monopólio da informação, dos meios de produção, ele que define o que, como e quando produzir. Nós já concluímos que o consumidor ou adquire ou não adquire determinado produto, ou contrata ou não contrata determinado serviço. Ou seja, senhoras e senhores, imprescindível uma lei específica de defesa do mais fraco, que confere prerrogativas visando o equilíbrio da relação jurídica de consumo. Portanto, princípio da harmonia, boa-fé objetiva, mas equilíbrio. Mais um princípio, e falamos tanto deste termo no primeiro encontro e até agora neste segundo. Princípio da vulnerabilidade. Princípio da vulnerabilidade. Pelo princípio da vulnerabilidade, o consumidor é a parte mais fraca da relação jurídica de consumo.
E é a parte mais fraca da relação jurídica de consumo no aspecto técnico, no aspecto econômico e no aspecto jurídico ou científico. A vulnerabilidade pode ser aferida no aspecto técnico, no aspecto econômico e no aspecto jurídico ou científico. Como assim vulnerabilidade técnica, Fabrício? Acabamos de falar, o fornecedor é o detentor do monopólio dos meios de produção. É ele que sabe o material que é utilizado na elaboração de um determinado produto. É ele, fornecedor, que sabe o material que é utilizado na prestação de um determinado serviço. Portanto, ele é o detentor do monopólio dos meios de produção. Eu, consumidor, consequentemente, sou vulnerável nesse aspecto técnico. Mas a vulnerabilidade não é apenas técnica. A vulnerabilidade é também econômica. Muitos consumidores, por exemplo, quase a maioria, porque existem raras exceções, são economicamente mais fortes do que as instituições financeiras. Não é possível, ou é quase impossível ter um potencial econômico mais forte do que uma instituição financeira. Portanto, aí a fraqueza no aspecto econômico. Também existe a vulnerabilidade no aspecto jurídico ou científico. Muito se fala em vulnerabilidade jurídica, mas pode albergar qualquer outro ramo científico. Então, nas cláusulas contratuais, eu não tenho condições alguma de contratar um advogado. Eu não sou letrado no direito. Eu sou a parte mais fraca nesta relação jurídica no aspecto jurídico, no aspecto científico. Portanto, tenham em mente isso. Vulnerabilidade pode ser técnica, monopólio dos meios de produção do fornecedor. Vulnerabilidade pode ser econômica e vulnerabilidade pode ser jurídica ou científica. Muito se fala em jurídica, mas é em qualquer ramo científico. Tudo bem? Maravilha, tranquilo? Lembrem do seguinte: quando falamos em vulnerabilidade, quando falamos em presunção de vulnerabilidade do consumidor, nós falamos em presunção de vulnerabilidade do consumidor pessoa física. Lembram da aula inicial? Pessoa jurídica também pode ser considerada consumidora, desde que comprove a vulnerabilidade. Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Então, vulnerabilidade para consumidor pessoa física, ela é presumida. Vulnerabilidade para consumidor pessoa jurídica, ela tem que ser comprovada diante do caso concreto. Tomem cuidado com isso em eventuais questões levantadas em provas de universidades e de concurso público. Outro princípio importante existente no Código de Defesa do Consumidor é o princípio da conservação dos contratos. Princípio da conservação dos contratos. E nesse princípio nós chegamos à conclusão que o Código de Defesa do Consumidor é um código que traz prerrogativas ao consumidor, que traz essas vantagens lícitas ao consumidor, mas que não é um código arbitrário. Porque por esse princípio da conservação dos contratos, se existe uma cláusula nula, uma cláusula abusiva, que é nula de pleno direito, e se for possível retirar só essa cláusula e sobreviver o contrato, nós temos que manter, nós temos que preservar o contrato. Então percebam que neste princípio eu concluo, o Código de Defesa do Consumidor traz prerrogativas, mas traz vantagens lícitas. Ele não é um código arbitrário. Tudo bem, ele protege o mais fraco, mas ele não é um código arbitrário. Pelo princípio da conservação dos contratos, se eu consigo retirar a cláusula nula de pleno direito e preservar esse contrato, e não desnaturar esse contrato, ele deverá ser mantido. Eu simplesmente retiro aquela cláusula abusiva porque ela é nula de pleno direito. Então, explicitamente, nós temos esse princípio no artigo 51 do CDC, parágrafo 2º.
Artigo 51, parágrafo 2º do CDC, fala explicitamente do princípio da conservação dos contratos, que foi o que acabamos de estudar. Ou seja, se é possível retirar uma cláusula abusiva e preservar o contrato e manter esse contrato vivo, vamos preservar o contrato de consumo. Mas, implicitamente, nós encontramos esse princípio no artigo 6º, inciso 5º do CDC. Artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor. No artigo 6º, inciso 5º, nós temos como direito básico do consumidor a possibilidade de modificar cláusulas desproporcionais e de revisar as cláusulas excessivamente onerosas. 6º, inciso 5º, possibilidade de modificar cláusulas desproporcionais e revisar as cláusulas excessivamente onerosas. Se eu tenho uma cláusula desproporcional e o Código de Defesa do Consumidor fala, é possível modificar cláusula desproporcional. Se por outro lado eu tenho uma cláusula excessivamente onerosa e o CDC fala, é possível revisar essa cláusula excessivamente onerosa. Implicitamente eu quero o quê com essa disposição? Preservar o contrato de consumo. Preservar o contrato de consumo. Portanto, senhoras e senhores, quando falamos em possibilidade de modificar cláusula desproporcional ou revisar cláusula excessivamente onerosa, implicitamente eu quero preservar o contrato de consumo. Momento em que eu pergunto, tudo bem com os colegas aqui do estúdio? Alguma pergunta? Podemos avançar? Vamos avançar. Mais um princípio. Princípio da responsabilidade solidária. Pelo princípio da responsabilidade solidária, se mais de um contribuiu para a causação de dano, todos responderão de forma solidária. Exemplo, senhoras e senhores, exemplo. Nós temos numa cadeia de produção o fabricante e o comerciante que vende. Perfeito? Então, o fabricante fabricou um produto, o comerciante vendeu. Se mais de um contribuiu para a causação do dano, ou seja, se o comerciante, por meio de uma informação equivocada, acabou vendendo um produto que causou um prejuízo ao consumidor, e que também esse produto tinha algum defeito de fábrica, eu tenho aí o quê? Mais de um responsável pela causação do dano. O defeito de fábrica, do fabricante, a responsabilidade, e o defeito na informação do comerciante. Portanto, se mais de um contribuiu para a causação do dano, todos respondem de forma solidária. É o que fala o artigo 7º, parágrafo único do CDC, e o artigo 25, parágrafo 1º do mesmo diploma. 7º parágrafo único e 25, parágrafo 1º do CDC. Mais um princípio. Princípio da inversão do ônus da prova. Aqui uma questão muito interessante que eu quero partir da regra do processo civil geral. Não do processo civil especial aqui da relação jurídica de consumo. Eu quero partir do Código de Processo Civil, mais precisamente do artigo 333 do CPC, Código de Processo Civil. Qual que é a regra envolvendo o ônus da prova no Código de Processo Civil, processo geral, CPC, artigo 333? O autor tem que demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e o réu os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. O autor comprova o quê? Os fatos que demonstram o seu direito. E o réu tem que demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Então eu tenho no processo civil geral, no Código de Processo Civil, no artigo 333, uma divisão do ônus da prova. O autor sabe o que tem que comprovar, e o momento em que tem que comprovar, e o réu sabe também o momento em que tem que desconstituir, por exemplo, a prova do autor.
Portanto, na regra geral do CPC, o ônus da prova é dividido, ok? O ônus da prova é dividido. E no Código de Defesa do Consumidor, como é que funciona essa questão? Como é que funciona? Eu, consumidor, sofri um dano em razão de um defeito no produto. Quando eu entro com uma ação de reparação de danos contra aquele fornecedor, eu tenho que demonstrar o quê? Eu tenho que demonstrar o dano, o nexo causal e o defeito do produto, por exemplo, sim ou não? Em princípio, sim. Mas é possível o autor consumidor postular a inversão do ônus da prova. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 8º, fala da chamada inversão do ônus da prova. É um direito básico do consumidor, com o objetivo de facilitar a sua defesa em juízo, a possibilidade da inversão do ônus da prova. Como assim, Fabrício, possibilidade da inversão do ônus da prova? Eu, consumidor, que num primeiro momento tinha que demonstrar o defeito do produto, se o juiz entender que for o caso, eu não tenho mais que comprovar isso. O defeito do produto. Mas, Fabrício, você é o autor. Como que você não vai comprovar os fatos que você está alegando? Para facilitar a defesa do consumidor, é possível a inversão do ônus da prova. Ou seja, fornecedor demonstra o senhor que o defeito inexiste. Eu, consumidor, sou o autor, mas, se ocorrer a inversão do ônus da prova, é possível que o juiz determine que o fornecedor, ele demonstre que aquele defeito inexiste. Portanto, senhoras e senhores, nos termos do artigo 6º, inciso 8º do CDC, o juiz, a seu critério, poderá inverter o ônus da prova se ele constatar a presença de um dos dois requisitos que eu vou citar. Ou a verossimilhança das alegações, ou a hipossuficiência do consumidor. Se o juiz constatar um desses dois requisitos, ou a verossimilhança das alegações, ou a hipossuficiência do consumidor, se ele constatar um desses dois, poderá ocorrer a inversão do ônus da prova, inversão a critério do juiz. Então, em regra, nós temos no CDC a possibilidade da inversão do ônus da prova, mas é uma inversão ope judicis, ou seja, a critério do juiz. Se ele constatar ou a verossimilhança das alegações, o que é a verossimilhança das alegações? A plausibilidade da verdade. A inicial está totalmente documentada, eu tenho quase certeza que o que esse consumidor está falando é verdade. Se ele constata essa verossimilhança, ou a hipossuficiência do consumidor, a hipossuficiência seria, em miúdos, a vulnerabilidade no aspecto processual. É a fraqueza no aspecto processual do consumidor. E se é uma fraqueza no aspecto processual, ele, consumidor, tem que demonstrar essa fraqueza, ou seja, ela tem que ser comprovada ao juiz segundo as suas regras ordinárias de experiência. Portanto, nos termos do CDC, é possível a inversão do ônus da prova se o juiz constatar ou a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. É sempre assim? É possível a inversão de plano, a inversão ope legis? Existe alguma situação no CDC que admite a inversão de plano independentemente de critério do juiz? Existe. No artigo 38 do CDC. O artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor fala que no tocante à publicidade, a correção e a veracidade é um ônus de quem? Do fornecedor. No tocante à publicidade, a comprovação da veracidade e da correção daquela publicidade é ônus de quem? Do fornecedor. Percebam que aqui não há critério nenhum do juiz. Percebam que aqui a inversão é ope legis, decorre de lei. Portanto, regra geral do Código de Processo Civil, ônus da prova dividido. O autor sabe o que tem que demonstrar e o réu sabe o que tem que demonstrar. No Código de Defesa do Consumidor, nós temos em regra uma inversão a critério do juiz.
Se ele demonstra, ou se o juiz constata a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, ele poderá inverter o ônus da prova. O consumidor não tem que provar o defeito. Quem tem que provar esse defeito, ou que o defeito inexiste, é o fornecedor. Mas existe nos termos do artigo 38 do CDC a possibilidade da inversão ope legis, ou seja, a inversão que decorre de lei. Publicidade enganosa ou abusiva, quem tem que comprovar que não é enganosa nem abusiva é o fornecedor. Importante saber ainda sobre esse tema, inversão do ônus da prova, qual o momento adequado para a inversão do ônus da prova? Que eu já entendi, o contexto é o quê? Em regra, eu, consumidor, entro com uma ação de reparação de danos em razão dos prejuízos sofridos por um produto defeituoso. Em princípio, eu tenho que demonstrar o quê? Dano, que esse dano decorre de um produto defeituoso e o defeito. Lembrando que é possível a inversão do ônus da prova. Ou seja, se o juiz constata a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, é possível inverter o ônus da prova. Mas a questão que eu quero chegar é o seguinte: qual o momento de inverter o ônus da prova? Qual o momento durante o trâmite da ação de falar, fornecedor, demonstre que o defeito inexiste? 3 correntes surgiram para definir o momento da inversão do ônus da prova. 3 correntes. Uma primeira corrente entende que a inversão deve ocorrer com o despacho da inicial. A inversão deve ocorrer com o despacho da inicial. Crítica a essa primeira corrente. Muito cedo para o juiz aferir um daqueles 2 requisitos, da verossimilhança ou da hipossuficiência. Segunda corrente fala justamente da possibilidade da inversão no momento da sentença. Inversão do ônus da prova no momento da sentença. Qual que é o fundamento dessa corrente? O ônus da prova é regra de julgamento. Se o ônus da prova é regra de julgamento, deverá ocorrer no momento da sentença. Crítica a essa segunda corrente. Pode ser um pouco tarde a inversão do ônus da prova no momento da sentença. Então, a crítica a essa segunda corrente é que pode ser um pouco tarde, inverter o ônus da prova no momento da sentença. Caramba, agora eu, fornecedor, tenho que comprovar alguma coisa? Não dá mais tempo. Terceira corrente, na minha opinião, a mais adequada. Inversão do ônus da prova até a fase de saneamento. Inversão do ônus da prova até a fase de saneamento. Não é tão cedo, ou seja, dá tempo do juiz analisar os requisitos ou a existência de um deles, e não é tão tarde a ponto de pegar a outra parte de surpresa. Então, até a fase de saneamento, entendo que é a mais adequada. Há muita divergência na jurisprudência entre essas 2 últimas. A divergência na jurisprudência é justamente regra de julgamento ou processual? Inversão na sentença ou inversão até a fase de saneamento? Vamos ao último princípio da aula de hoje. Efetiva prevenção e reparação de danos. Efetiva prevenção e reparação de danos materiais e morais. Efetiva prevenção e reparação de danos materiais e morais, individuais e coletivos. Individuais e coletivos. Coletivos aqui num sentido amplo, não de coletivo em sentido estrito que difere do difuso. Não. Interesses individuais e coletivos em sentido amplo. Esse último princípio, senhoras e senhores, segue uma ordem. Primeiro, efetiva prevenção e reparação. Ou seja, num primeiro momento, exige-se do fornecedor a prevenção à ocorrência dos danos. Num primeiro momento, exige-se do fornecedor que ele não pratique condutas capazes de causar lesão aos consumidores no mercado de consumo. Na sequência, se mesmo assim, com todo esse arcabouço de regras e princípios, exigindo a não ocorrência do dano, se ainda assim ocorreu o dano, aí nós temos a efetiva reparação dos danos materiais, morais, individuais e coletivos. Então, senhoras e senhores, num primeiro momento exige-se que o fornecedor
informe adequadamente sobre um produto nocivo ou perigoso. Exige-se que o fornecedor previna os danos no mercado de consumo. Entretanto, se esses danos não forem evitados, efetiva reparação. Essa efetiva reparação significa não posso limitar a indenização. Não posso limitar a indenização. Muito comum em alguns contratos, olha, só pago até tantos R$1.000, mas o meu prejuízo foi maior a esse tantos R$1.000. Efetiva reparação. Efetiva reparação, portanto, significa não é possível delimitar o valor da indenização num contrato, num acordo, em qualquer forma de ajuste. Efetiva reparação significa reparar os danos materiais, morais, que realmente ocorreram, concretizados. E esse último princípio é a deixa para a nossa próxima aula. Fica o convite no nosso próximo encontro, Responsabilidade Civil no CDC. Senhoras e senhores, muito obrigado. Quem tiver alguma sugestão, por favor, mande-nos um e-mail, saberdireito@stf.gov.br. Agradeço a presença dos colegas aqui em nosso estúdio e até a próxima.